Eu sou João Antunes, muito obrigado aos participantes que me estejam a ouvir agora e que pretendam saber um pouco mais sobre esta matéria, e muito obrigado ao EMAD pela esta participação e por aceitarem a minha participação. Eu tive um cuidado de não criar esta apresentação demasiado técnica, ou seja, ela até não é nada técnica. Ela procura ver os impactos de uma dada tecnologia, explicando essa tecnologia comparativamente a outras vigentes atualmente, para a criação e o acelerador para a criação de média arte digital. E posto isto, se isto andasse, não anda? Deixa eu ver só um bocadinho. Por qualquer razão tem o site bloqueado. João, talvez se carregar sobre a sua apresentação com o rato. Ok. E agora carregar com as setas. Exatamente. Exato. Obrigado. Obrigado. Basicamente, eu separei esta apresentação em 4 partes, digamos assim. Uma explicando aquilo que são as native apps, que é algo que vocês muito bem conhecem, seguramente, ou tão bem ou melhor do que eu. E outra, a componente da nova tecnologia, que é as Progressive Web Apps. Nova, porque não é assim tão divulgada neste momento, diria eu, embora já seja existente no mercado há algum tempo. Há algum tempo, relativamente pouco, como iremos ver. Depois iremos passar um bocadinho sobre a componente da mobile media art, como é que ela pode ser alavancada nesta tecnologia e, obviamente, uma conclusão. Aquilo que estamos a ver aqui, esta imagem, é uma das páginas do meu telefone pessoal e, basicamente, o que vemos é um conjunto de icons que não deve ser muito diferente dos vossos. Isto que temos aqui são aplicações que necessitam de ser instaladas para, assim, poderem fazer uma determinada finalidade. Estas finalidades, normalmente, têm uma única finalidade de cada aplicação. Quer dizer que é criada uma aplicação para ter um dado objetivo. Tirando o caso daquilo que são as aplicações de navegação ou de redes sociais, eventualmente algumas, possam ter mais que uma utilidade, tipicamente a utilidade está associada a essa mesma aplicação. E estas apps são conhecidas por apps nativas, é aquelas que permitem também interceder com o hardware, porque há outras apps, como o caso das web apps, que não permitem chegar ao hardware. E quando estamos a falar de chegar ao hardware, é chegar ao giroscópio, chegar ao acelerómetro, chegar à câmara. Portanto, é esses efeitos que, ao fim e ao cabo, é o que torna um smartphone na maravilhosa máquina que é. E isto também levanta um problema que é como é que nós, enquanto utilizadores, conseguiríamos gerir toda esta panóplia de icons, de aplicações existentes. Só para terem uma ideia, esta é uma informação relativa ao site da Google Play, e na Google Play que acontece exatamente o mesmo com a Apple Store, os dados são semelhantes. Aquilo que vemos é, desde 2010 a 2019, das apps existentes, um quarto delas, que é cerca de 25%, ou menos de um quarto, corre unicamente uma vez. Ou seja, em 4 apps, uma só corre uma vez, quando é instalada. Isto dá uma dimensão do mercado, daquilo que é causado em termos de esforço de implementação tecnológica e qual é que é o seu resultado palpável. Mas ainda há aqui um outro elemento. Em 2010, em março de 2010, havia 30 mil apps no store da Google. Em 2019, há 3 milhões. Isto dá também um outro efeito, que multiplicou por 100 em 10 anos. E quando nós vamos escolher a nossa app, qual é a dificuldade que temos para encontrar, efetivamente, a nossa app? Isto tem levado também a que muitos visionários, nomeadamente eu digo este aqui, o Peter Sandengard, que é um que eu escrevi várias coisas com ele no passado, que é um vice-presidente da Gartner, ou era, já não sei se ainda é, escrevia que em 2020 não haverá mais apps. 2020 é agora. Apps destas nativas. Tem que haver outra coisa, porque isto é o caos. Na verdade, sabemos que não é assim. Sabemos que as apps estão aí e estarão aí ainda para continuar. Eu diria que não estão aí por 2 razões. Uma, porque não foi encontrado um substituto tecnológico que diga matamos as apps e temos outra coisa qualquer. A outra razão é que as apps nativas também são importantes. E nós estamos acostumados a ter apps nativas. Isso podem ser importantes porque eu tenho um icon, uma coisinha que me permite fazer uma navegação. Por exemplo, se eu vou ao Facebook, ser mais fácil de aceder, ter o icon presente. Ou, por exemplo, determinadas aplicações precisam tirar o máximo partido do hardware. Por exemplo, um jogo. Um jogo que seja muito rápido e que tire muito partido da componente gráfica e da componente hardware,
é muito mais eficiente se estiver instalado como uma app nativa de que outras tecnologias como aquelas que iremos ver agora. E é com base neste cenário que vai surgir uma nova tecnologia, ou que surgiu uma nova tecnologia, em 2015 ainda como concepção, como um manifesto do engenheiro Alex Russell e da designer Frances Berryman, que basicamente escreveram o que é que se pretendia criar com as Progressive Web Apps. E segundo Russell, foi a designer Frances que lhe chamou Progressive porque elas iriam ficar progressivamente melhores. E o objetivo deste trabalho era tirar o melhor partido daquilo que existe nas apps nativas, as suas características técnicas, funcionais, juntá-las com aquilo que são as características da web. O que parece uma coisa impossível, porque no caminho que se vinha a fazer já se tinha feito as web apps, que não permitiam ir ao hardware, já se tinham feito as apps híbridas, que já permitiam ir ao hardware, mas que representavam uma quantidade de problemas naquilo que era a mudança de uma plataforma para outra. E, portanto, aquilo que eles propunham era algo extremamente revolucionário. Este é o slide mais cheio de texto, e ficamos aqui com um bocadinho cortado, mas não se preocupem. A ideia é um bocadinho de ser um bocadinho mais descritivo neste slide. E, basicamente, eu escolhi 4 pontos fundamentais para vantagens das Progressive Web Apps. A facilidade, sem necessidade de instalação, facilita o desenvolvimento, quer pelo código criado, quer pelo facto de não ser necessário registrar a aplicação. Quer dizer que eu não tenho que pôr a aplicação na Google Play ou noutro sítio qualquer. Permite a experimentação sem necessidade de instalação. Eu diria que este é provavelmente o ponto fundamental. Eu umas apps criei, uma, especificamente com um objetivo artístico, não conseguia que as pessoas a experimentassem porque tinha a barreira de terem que fazer a instalação nos telemóveis. Então experimentavam sempre no meu. Isto porque as pessoas não querem instalar uma app para depois desinstalar. Portanto, o permitir a experimentação sem necessidade de instalação é brutal para aquilo que é não só outro tipo de indústrias de comunicação ou outro tipo de trabalhos, mas a nível das artes é brutal. Trabalhar mesmo quando cai a internet. Esta filosofia de criação destas apps pressupõe uma filosofia shell que separa código de conteúdo. E isto vai permitir também que tenha-se criado um género de umas tasks que correm em background, umas tarefas, que são os service workers, podem alimentar, quando têm boa ligação à internet, dados para o conteúdo de dados, e nós estamos na app, mesmo sem internet, ela continua a funcionar. Portanto, algo extremamente revolucionário. Outro benefício, pronto, isto era o que eu estava a definir a nível do trabalhar mesmo quando cai a internet. O outro benefício é ser semelhante àquilo que é um website. A nossa experiência que temos hoje no nosso PC é fazer um search com base no website e ele ser indexável, ele só ter um conjunto de informação que identifica um serviço com o qual pretendemos utilizar. Com as web apps, com as Progressive Web Apps, estamos exatamente no mesmo cenário. Outra coisa fundamental é que os browsers tiveram que evoluir, por isso é que se pensava que havia dificuldade que a tecnologia se tornasse um standard. Ela é de tal forma revolucionária que os browsers foram sucessivamente, quer, por exemplo, os browsers da Samsung para os telemóveis, a Google obviamente foi a primeira, mas o grande incógnito é relativamente ao Safari, que desde o início do ano já suporta as Progressive Web Apps também, nomeadamente com esta componente dos Service Workers. Por último, temos as facilidades, os acessos às funcionalidades de hardware, que com estas funcionalidades, como as notificações push, que é a possibilidade. O mais parecido serão quase pop-ups, mas estamos a falar muito mais do que isso. É ir buscar um conjunto de informação processada em background que me pode ser mostrada, mesmo se eu estar a selecionar esse tipo de funcionalidade. Isto vai permitir uma integração de componentes artísticas no outro meio. Nós vimos hoje, por exemplo, aqui a professora Luzia a falar de street art. É como se estivéssemos a passar algures num espaço e de repente nos aparecer algo relacionado com esse espaço. Isto está automaticamente integrado dentro do mecanismo. E a app pode aceder ao hardware, como a câmera, o GPS, o giroscópio, o acelerómetro, etc. E o código, grande vantagem das vantagens, é feito uma vez e compatível com todas as plataformas. Quer dizer que a mesma app que é feita hoje para um PC, corre no telemóvel, corre no iOS ou corre noutro sítio qualquer. E este código, à partida, corre agora e nos browsers futuros, porque estamos a falar da HTML5. Esta é uma outra vantagem também que
que se esmerou, o Russell, em tentar encontrar uma solução, e ele só conseguiu chegar a esse nível também, porque ele era o próprio engenheiro de desenvolvimento do Chrome. Eu resumi aqueles pontos que estávamos ali a ver basicamente em 3 aceleradores. Estes 3 aceleradores, de forma muito simples, é a facilidade de implementação e de manter, e a facilidade de implementação vai tocar aqui num ponto que mesmo podemos fazer uma app sem conhecer nada de código, sem escrever código. Outra é a push notification. É possível receber conteúdos e partilhar conteúdos entre utilizadores de forma com esta tecnologia. E o outro é não necessitar de instalação, que é efetivamente a componente que vai modificar completamente a forma como nós, utilizadores, interagimos com este tipo de apps nas mais variadas atividades e também nesta especificamente no campo artístico. Se eu quiser ver isto em termos de estrutural, eu diria que as Progressive Web Apps são a base sobre a qual se podem construir artefactos de Mobile Media Art, e estes artefactos, inclusive, podem coexistir com outros elementos de utilidade. Por exemplo, eu posso ter uma aplicação que faça uma dada atividade e esta existe lá também, este tipo de artefacto é construído. E o UCC, o que é o UCC? Basicamente é o User Created Content, ou seja, aquilo que pode ser criado por os outros utilizadores e alimentar o meu artefacto. Isto é, na verdade, estamos a atingir o limite máximo daquilo que Marcel Duchamp referia como arte interativa, que aqui toda a arte pode ser interativa. Tudo aquilo que é criado aqui pode ser interativo. E se nós estamos a falar naquilo que é mobile media art, efeitos criados para a nível do telefone, podemos pensar que as próprias artes finas podem transitar por aqui enquanto representatividade. Ou seja, podem ser representados elementos como sendo uma estátua, 3D, por exemplo, e ter interatividade aqui, neste meio, como tem uma outra arte de mobile, de media art. Há exemplos interessantes sobre isso, não temos tempo para desenvolver, infelizmente. Este User Created Content tem aqui uma definição que é relativamente simples e penso que clara. Eu refiro também aqui um autor, podia referir muitos mais, mas efetivamente a Larissa Jord é uma professora da RMIT University, que tem feito um trabalho extremamente interessante naquilo que é o cruzamento, as interseções entre a arte, o User Created Content e o cotidiano. Ou seja, a nossa vida cotidiana com aquilo que é a arte e aquilo que são os conteúdos que podem alimentar esse mesmo meio. Isto é extremamente interessante, este trabalho, este é o título de um dos papers que foram, por mim também, usados. Em termos de conclusão, as Progressive Web Apps, na minha opinião, são um dos meios mais potentes tecnologicamente para suportar que as artes se desenvolvam atualmente no meio móvel. E são, por esta descrição que há pouco vos tinha feito. E permitem precisamente esta interseção entre aquilo que é criado pelos utilizadores e aquilo que é criado pelos artistas, criando novas experiências de utilização. Mas talvez um outro elemento que também não deixa de ser importante é o facto de se poder fazer uma app mesmo sem conhecer nada de programação. Normalmente estas apps são desenvolvidas em JavaScript. Portanto, para quem precisa desenvolver uma app, vai precisar de utilizar JavaScript. Um bocadinho de HTML, um bocadinho de CSS. Na verdade, existem soluções, eu reparei-me com esta solução porque encontrei dois estudantes brasileiros que tinham desenvolvido no campo do jornalismo um trabalho, estavam fascinados com os Progressive Web Apps, para recolher informação, etc. Tudo devia de ser Progressive Web Apps e eles não sabiam uma linha de código. Então o que é que eles tinham usado? Utilizaram um serviço chamado Good Barber. O Good Barber permite que alguém possa desenhar uma app e utilizá-la nas mais variadas funcionalidades, porque é o motor do Good Barber que vai criar toda a estrutura da app. Portanto, significa que, porque é que eu acho que é interessante este aspecto? Porque mesmo elementos do campo artístico que não se queiram aventurar na programação e conhecer mais profundamente a programação, podem de repente criar um elemento como uma Progressive Web App, sem saberem o que é que efetivamente mexe por trás. A Mobile Media Art, efetivamente, faz parte do nosso cotidiano, irá fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano, tal e qual como faz a Street Art da professora Luzia, que falou há pouco. Muito obrigado. Espero não ter ultrapassado muito o meu tempo e estou aberto às questões que tiverem. Muito obrigado, João. Deixa então
lugar para questões, se alguém quiser colocar. Se calhar vamos avançar. Eu aproveitava para dizer que a situação de não ter que instalar a app por si só já é uma grande vantagem e abre porta para muitas utilizações que realmente não chegariam lá com todas as barreiras que a App Store assim, fazem um pesadelo para o processo de submissão. Exatamente. Que tem um fator, já agora um ponto que eu não sei se o salientei, que é caso o utilizador pretenda fazer a instalação, normalmente estas apps estão preparadas para ter um botão, aliás, quando elas são construídas tem que ficar com essa feature ativa, e dizer eu quero instalar, e então instala e é com uma app nativa. Imaginando que acede muitas vezes a uma app e não quer perder aquele ícone, posso dizer eu instalo, senão não instalo. E isto é revolucionário. Passa a ter uma versão sem ser pelo browser? Ou... Exatamente. Passa a ter um comportamento semelhante àquilo que é uma app nativa. Eu tenho uma pergunta para João. Imagina, neste momento nós estamos a utilizar apps nativas por uma razão, que é nós não temos ainda a infraestrutura de internet tão rápida que conseguimos utilizar web apps. Não sei qual vai ser no próximo futuro, quantas apps vêm mudar para web apps, porque isto cria que, imagina, eu estou numa aldeia portuguesa, no meio de nada, eu não tenho acesso a mini app. Certo. Há uma separação aqui que é importante, que é as web apps e as progressive web apps. Porque efetivamente não são a mesma coisa. E enquanto que a web app estás a aceder ao site e tem que vir todo o conteúdo cada vez que acedes ao site, e daí, se tiveres um problema de comunicação, efetivamente estás a perder o conteúdo. O que as progressive web apps vieram revolucionar é precisamente esse passo. A separação do shell e dos dados vai permitir também que os dados estejam a ser alimentados em background. E ele vai buscar dados quando pode, quando não pode, não vai buscar. Há um trabalho muito interessante, que eu agora não sei de cor, comparativo, quer nos tempos, quer caso prático, uma app e outra em termos de funcionamento. E enquanto numa o ecrã parou, a outra continua a funcionar. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este tipo de apps estão precisamente a colmatar a dificuldade que já havia com as web apps. As web apps tinham dificuldade, não podias ir ao hardware, mas também não podias, sempre que tinhas um problema de ligação, se o site não está a funcionar, não funciona. Portanto, se tu leres o manifesto da Russell, uma das grandes preocupações deles é dizer assim, isto tem que funcionar, mesmo que não tenhamos internet. Okay. A internet caiu e isto continua a funcionar. É isto que se dá um grande passo em frente. Eu diria, até poderia fazer a seguinte afirmação, que qualquer app que seja hoje desenvolvida, deve-se pensar primeiro, eu vou desenvolvê-la como progressive web app. Se por qualquer razão não der, por exemplo, se é um jogo muito intenso, sei lá, então eu penso noutra solução. Mas o primeiro ponto deve ser, eu vou fazer progressivo. Suponho que está relacionado com o processamento ser feito no lado do servidor ou do cliente, não é? Porque é provável que essas apps usem algum processamento do lado do próprio terminal do cliente, não é? Por isso o processamento não seja tão afetado pela velocidade de ligação. Não é afetado e esta noção de cache não é a mesma cache do browser. Enquanto que o cache do browser é uma cache, digamos, que limitada, o que temos aqui é, por trás, um objeto a correr que vai atualizando dados e vai atualizando a cache à medida que tem hipótese de ir à internet. Quando não pode, continua a viver com aquilo que tem. Portanto, o conceito é estruturalmente diferente daquilo que é a concepção de cache normal. Os service workers realmente acabam por ser revolucionários neste tipo de serviço também. Muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Só queria agradecer ao João a sua intervenção, porque foi muito clara. Eu já conhecia os Progressive Web Apps e os Work Services e ficou muito mais claro agora o seu contributo. Obrigado por... Muito obrigado. Ainda bem.